Agora a gente vai montar o nosso bolo. Eu já fiz aqui os cortes, eu já molhei a minha massa, mas aqui tomando cuidado porque eu não quero molhar tanto as bordinhas. Então agora eu vou colocar o meu acetato aqui por cima do bolo e eu vou só dar uma espremidinha no meu bolo aqui dentro dele, ó. Oiê, eu sou a Malê Araújo, sou professora especializada em bolos doces personalizados e espatulados em chantininho e hoje eu vou te ensinar a fazer a montagem do bolo em montagem livre. Hoje você vai aprender a montar ele no acetato assim, desse jeitinho. Então, para começar, a gente vai pegar a nossa massa. Eu já fiz aqui duas massas. Essas são massas amanteigadas, elas estavam na geladeira. Para não ressecar, o que eu fiz? Coloquei aqui o plástico filme e agora eu vou retirar o plástico filme para cortar a minha massa. Então, para cortar, eu vou usar aqui um cortador de bolo mesmo. Ele tem esse araminho aqui e aqui você regula o tamanho da fatia que você quer. Se você não tiver o arame, você pode cortar com a faca de pão comum que você tiver em casa. Agora a gente vai montar o nosso bolo. Eu já fiz aqui os cortes, deixei eles mais ou menos com o mesmo tamanho. E agora é o truque. Eu vou utilizar aqui uma glucose, vou colocar um pouquinho de glucose para prender a minha primeira fatia aqui. Então, vou pegar um pouquinho. Pego com uma espátula assim. E agora eu vou usar uma fatia que tenha os dois lados lisos. Isso é importante. Centralizo meu bolo. E assim eu garanto que ele não escape aqui do meu cake board. Para molhar o nosso bolo, eu vou usar aqui uma caldinha de água com açúcar e baunilha. Eu estou usando aqui uma pasta de baunilha que acabou. Coloquei água e açúcar, mexi ela bem e eu vou usar a aguinha que ficou aqui dentro. Então eu vou molhar aqui o meu pincel. Se você quiser, você pode usar uma bisnaguinha ou uma colher, o que você se sente mais confortável. E vou molhar a minha massa. Eu já molhei a minha massa, mas aqui tomando cuidado, porque eu não quero molhar tanto as bordinhas dela, porque aqui vai a cinta de contenção. Essa massa é uma massa amanteigada, então ela não retém muito líquido. Se eu molhar demais, colocar muita calda aqui, ela vai jogar essa calda para fora e isso compromete a estrutura do nosso bolo. Eu vou começar aqui então colocando a minha cinta de contenção. Fiz um brigadeiro branco e eu vou colocar aqui. Vamos fazer uma montagem livre. Se você não consegue fazer assim, coloca o acetato e aí você monta ele dentro. Eu vou começar colocando aqui a minha cinta de contenção, eu vou apertar o meu saco de confeitar, onde está o meu brigadeiro, e essa mão vai ficar paradinha, só o que vai girar é a mão da bailarina. Aqui eu tô colocando um pouquinho mais para fechar mesmo o meu bolo. Eu vou utilizar também esse brigadeiro como recheio, então eu vou colocar bastante. Fiz duas camadas, uma do lado da outra, agora eu vou fazer uma por cima para ela ficar alta. A intenção da nossa cinta de contenção é que ela fique maior do que o nosso recheio, ela precisa ficar mais alta. Se nosso recheio ficar na mesma altura ou maior que a nossa cinta, aí não faz tanto sentido. Fiz agora aqui uma espécie de piscininha mesmo com o meu brigadeiro e agora eu vou colocar o meu mousse de chocolate. Espalhei bem o meu mousse por cima e agora eu vou colocar a segunda camada de massa. Agora que eu coloquei a minha segunda camada de massa, eu vou molhar essa massa. De novo, eu vou colocar a minha calda, tomando bastante cuidado para não colocar muita calda. Lembrando que essa massa amanteigada, ela não retém tanto líquido. Então, se eu colocar a calda demais, eu posso deixar o meu brigadeiro mais mole e eu estrago toda a estrutura da minha massa. Fiz de novo aqui a minha cinta de contenção na segunda camada e agora eu vou colocar o meu segundo brigadeiro, o meu segundo recheio. Estou usando um brigadeiro de paçoca com doce de leite. E por cima eu vou colocar a minha terceira camada de massa.
Essa terceira camada eu posso molhar ela um pouquinho mais. Agora ela vai para a geladeira e para ela não ressecar eu vou molhar ela só mais um pouquinho mais do que as outras. Bom, agora a gente já montou o nosso bolo, o próximo passo é colocar o acetato. Eu tô usando esse acetato aqui, ele é mais maleável, tem aqueles mais durinhos e esse aqui você compra de rolo. O bom do acetato é que você consegue reutilizar ele, então você usou nesse bolo, quer usar no próximo, é só lavar, secar bem e aí você já pode reutilizar. Então agora eu vou colocar o meu acetato aqui por cima do bolo e eu vou só dar uma espremidinha no meu bolo aqui dentro dele, ó. Se fosse o caso, você poderia ter montado ele aqui dentro, então você coloca a primeira camada, coloca o acetato e o resto você vai montando dentro do próprio acetato. Então eu coloco assim, dou uma apertadinha. Aqui o meu recheio não ficou tão para fora, então não preciso apertar tanto, é só para ele firmar mesmo. Eu vou usar aqui um pedacinho de fita, mas você pode usar um durex, qualquer coisa, tá? E agora eu vou colar aqui a minha fitinha, agora que o meu bolo já tá bem apertadinho aqui dentro. E agora eu levo o meu bolo para a geladeira por no mínimo 12 horas, para ele ficar bem firme, para eu espatular e entregar esse bolo com mais segurança para o meu cliente. Nosso bolo ficou assim, montadinho, essa é uma montagem livre, eu coloquei 3 camadas de massa e 2 de recheio. Eu tô colocando um plástico filme por cima para ele não ressecar a hora que eu levar para a geladeira, isso é muito importante. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, não esqueça de dar o like e me siga nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo pra você. Lá eu te dou várias dicas diariamente sobre confeitaria. Um beijo, até o próximo vídeo!